Tira a mão do suquinho. Tchau, bom dia. Bom Tchau, dia. Sai da aula, vagabundo. Pois é, gente. A nossa vida é estudar. Então vamos estudar, né? Então vamos lá. E primeiro nós vamos fazer aqui agora um retrospecto para nós darmos continuidade àquilo que nós estamos estudando, tá? Para que vocês não se percam. Nós estamos estudando morfologia. Morfologia. E para nós estudarmos qualquer palavra da língua portuguesa, a gente utiliza 3 critérios, tá? O critério semântico, o critério morfológico e o critério sintático. Então, qualquer palavra da língua portuguesa que nós formos estudar, nós utilizamos 3 critérios: semântico, morfológico e sintático. O critério semântico, como nós vimos em aulas passadas, diz respeito à ideia que a palavra transmite. Então, qualquer palavra que eu pegar, a ideia que ela me transmitir, chama-se critério semântico. Todas as vezes que eu pegar qualquer palavra e a ideia que esta palavra me transmitir, é o critério semântico. Então, por exemplo, eu falo a palavra amor. A ideia que a palavra amor trouxer para mim é o critério semântico. Eu falo a palavra chão. A ideia que a palavra chão, trouxer para mim é o critério semântico. Eu falo almofada. A ideia que vier à sua cabeça agora sobre almofada, cada uma de vocês vai pensar uma almofada de um jeito. Um pensa uma almofada de caminhão, uma almofada de sofá. Cada um pensa de um jeito. Isso é critério semântico. Quando eu falo assim, olha, eternidade, cada um de nós tem uma ideia da eternidade. Pensa a eternidade de um jeito. A isso se dá o nome de critério semântico. Quando eu falo em chuva, por exemplo, a palavra chuva, ela também me passa uma ideia. Ao me passar uma ideia, a palavra chuva, ela eu estou analisando pelo critério semântico. Existem palavras também que elas nomeiam seres, fenômenos, né? Outras indicam qualidade, como por exemplo, bonita. Eu falo, Luísa é bonita, Luíse é bonita. Eu falo, Mariano é agradável. Eu falo que o Vinícius, em tudo que ele faz, ele é muito intenso. Eu falo que o Yuri é sagaz. E eu falo que o Vitor é veloz. Então, são características e qualidades, né, que os seres têm e que são ideias transmitidas através do critério semântico. Quando vocês pensarem no Vitor muito veloz, o veloz é um critério semântico. Quando vocês pensarem no Yuri bem sagaz, né, bem crítico, é um critério semântico. Quando você pensar no Vinícius totalmente intenso em tudo que ele faz, a intensidade do Vinícius é um critério semântico. Não é? Quando eu falo que a Luíse é bonita, é um critério semântico. Quando eu falo que o Mariano, apesar de estar sem cabelo, ele é um cara agradável, isso é um critério semântico. Tá vendo? Ou seja, quando a palavra me passa uma ideia, a ideia transmitida pela palavra é o critério semântico da palavra. Beleza. Existe um outro critério, que é o critério morfológico. Tá? Morfológico. Então, o semântico é a ideia que me passa. O morfológico é quando eu verifico se a palavra pode ser flexionada ou não. Ou seja, se a palavra pode variar ou não pode variar. Né? O que é uma palavra variável? É aquela que apresenta flexão de gênero, masculino e feminino, de pessoa,
né? Se está no singular, se está no plural. Modo, tempo, voz, concordância com outras palavras e assim por diante. Por exemplo, o professor pediu ao aluno uma tarefa. Eu posso passar para o plural, passar para o feminino, né? Conjugar mais uma vez o verbo. Olha aqui. As professoras pediram às alunas 2 tarefas. Então, as professoras pediram aos alunos 2 tarefas, plural, da primeira frase. E, ao mesmo tempo, mudança de gênero. A primeira frase estava no masculino, a segunda está no feminino, totalmente no feminino. Então, isso mostra que essas palavras, elas são variáveis, que elas variam. Agora, existem palavras que elas não variam. Elas são inflexíveis, ou seja, elas não se flexionam. Elas são inflexíveis, não se flexionam. Elas são invariáveis. Por exemplo, o engenheiro ficou muito preocupado. Eu vou passar essa frase para o plural. Os engenheiros ficaram muito preocupados. Vocês podem perceber que o passou para os, engenheiro passou para engenheiros, ficou passou para ficaram, preocupado passou para preocupados. Mas a palavrinha muito não se alterou. Ela continua a mesma, tanto na frase do singular quanto na frase do plural. Porque muito é advérbio e advérbio é invariável, não muda. Então, pelo critério semântico, eu penso na ideia que a palavra me passa. Critério semântico, eu penso na ideia. Márcio, Oi. o que significa sagacidade? Ah, que gracinha. Isso que é bonitinho, tá vendo? Tem gente que ouve a palavra, né, nem sabe o que significa e deixa por isso mesmo. Você quer enriquecer o seu vocabulário. Sagacidade, no caso do Yuri, que é um menino sagaz, é quando a pessoa é extremamente crítica, desconfiada. Aí uma pessoa sagaz. Então, por exemplo, tudo que você fala com ela dali ela já tira ela começa a duvidar, ela começa a criticar o que você está falando com ela. É uma pessoa sagaz, é uma pessoa que tem muita dúvida. E por ela ter dúvida, ela se torna muito crítica. Então, toda pessoa sagaz é uma pessoa desconfiada, uma pessoa crítica. Sabe? Tem vários significados, mas os principais são esses 2. Você acha Entendi. uma pessoa sagaz? Oi? Vivo? Tem... Aí você confundiu eu tudo aí. Oi, vivo, Tim, claro. São as Ah, tá. Você acha o Yuri, o menino sagaz? O Yuri sagaz? É. O Yuri tem Não. outras qualidades. Ah, entendi. Ele é chato, pronto. Então, olha aqui. Um critério morfológico. Vocês são bulinistas. Isso, bulinistas. Aqui é que fala bullying. Olha, então, pelo critério morfológico, as palavras podem ser variáveis ou invariáveis. E, finalmente, o critério sintático. O sintático é aquele que estabelece relações entre as palavras. Como é que elas se relacionam entre si? Né? Como que elas se relacionam entre si? Olha aqui esse organograma que está aqui para vocês. Eu tenho um substantivo, né? Está aqui no meio, um substantivo. Quais palavras se relacionam com ele? O artigo, por exemplo, se relaciona com ele. Né? O artigo determina o substantivo, é um determinante do substantivo. Por quê? Se o substantivo estiver no masculino, o artigo vai estar no masculino. Se o substantivo estiver no feminino, o artigo vai estar no feminino. Eu disse o Rafael. Rafael é um substantivo próprio masculino. Então vai dar o, artigo o. Ninguém fala a Rafael. Né? Para ser o a, tem que ser Rafaela. Né? Mas o certo é o Rafael, porque Rafael é um substantivo masculino. Se eu tenho, por exemplo, 2 livros, aí entra o numeral. Aqui, numeral 2, livros.
Eu não posso falar dois livro. Tá vendo? Eu tenho que falar dois livros. Este livro, este, e não esta livro. Adjetivo, livro complexo, complexo, livro complexo. Eu não falo livro complexa. Livro muito, muito complexo. Tá vendo? Então quer dizer, e as palavras, elas se relacionam entre si. Se elas não se relacionassem entre si, elas não iam estabelecer comunicação. É necessário que as palavras conversem umas com as outras para que haja comunicação. Se não houver comunicação entre elas, se não houver uma ligação, uma relação entre elas, não vai fazer sentido, não vai haver comunicação. Esse é o critério sintático. Então, recapitulando para vocês não se esquecerem disso na hora da prova. Qualquer palavra da língua portuguesa que eu pegar, eu posso analisá-la de acordo com 3 critérios. Primeiro é o critério semântico. Critério semântico é a ideia que a palavra me passa. Quando eu falo, por exemplo, livro, cada um de vocês vai ter uma ideia de um livro. Vai ver um livro na cabeça de vocês, não que alguém tenha julgado, mas vai ver uma imagem de um livro à sua cabeça. Uns pensarão na Bíblia, outros pensarão numa revista. Até revista as pessoas pensam quando falam em livro. Revista não é livro, mas tem gente que vem à cabeça dela. Então, cada um de nós vai formatar na cabeça uma imagem do livro. Critério semântico. O morfológico é quando eu pego a palavra livro e verifico se a palavra livro ela se relaciona com outras palavras. Sim, por exemplo, com o artigo, o livro, com o adjetivo, o livro bonito, com os verbos, o livro bonito está. Tá vendo? E assim vai. Aí eu tenho o critério sintático, quando eu mostro a palavra se relacionando com outras palavras. Nós sabemos então... Ô, Marcos, Oi, querido. eu só não entendi qual que é a diferença de morfológico e sintático. Mas eu volto com o maior prazer para te explicar isso, porque mostra que você está interessado. Que gracinha, tá? Eu tenho o maior prazer de tirar sua dúvida, só você perguntar. Olha, o primeiro critério semântico, acho que ficou claro para você, né? É a ideia que você faz daquela palavra. Se eu falo livro, para você, você tem uma imagem de um livro. Aí eu falo livro para um aluno do sul do Brasil, ele tem uma outra imagem, um outro livro. Eu falo livro para o menino de Perdigão, ele nem tem imagem. Então, cada um de vocês tem uma imagem daquela palavra. O critério semântico, ele varia muito, porque dependendo de como a palavra é colocada, ela tem vários sentidos, vários significados, não é? Por exemplo, se eu falar assim, que menino feliz, este feliz pode não ser feliz de felicidade, você acredita? Dependendo do tom como eu falei, dependendo do jeito que eu falei, eu posso querer dizer o contrário. É quando estou sendo irônico, por exemplo. Igual, por exemplo, vocês fizeram bullying com Mariana, né? Aí o Yuri falou assim, que bonito é uma palavra muito forte, brincando aí. Aí eu falei assim, que menino bonito. Quer dizer, para o Yuri, o bonito equivale a feio, como se fosse uma crítica. Dando um exemplo, que é o contrário de ser bonito. Nossa, que menino bonito, hein? Esse bonito, às vezes, não é o bonito de beleza. É um bonito que quer dizer feio. Você está entendendo? Entendi. Isso pelo Vale de acordo com critério o que fala. semântico. Isso é o semântico. Nem sempre a palavra é o que ela está escrita. Depende da ideia que as pessoas fazem dela. Por isso que a gente precisa falar de um jeito com mais detalhes, para que não reste nenhuma dúvida daquilo que nós falarmos. Porque as palavras podem dar várias interpretações. Isso é critério semântico. Você quer dizer uma coisa, a pessoa entende outra. Porque na cabeça da pessoa, aquela palavra tem um outro sentido. Sabe? Então, por isso que é perigoso. Igual a palavra rapariga. Né? Se você falar rapariga em Portugal, é uma pessoa
é uma moça virgem, de família, que nunca namorou, nunca fez sexo, sabe? É a menina rapariga em Portugal. Se você falar rapariga no Brasil, já tem o sentido totalmente o contrário. Até tem uma música, rapariga não. Aqui no Brasil, a palavra rapariga, ela significa mulher de má fama, certo? Mulher fácil, mulher que se perdeu. Sabe aqueles estereótipos contra a mulher? Então, isso é o rapariga no Brasil. Rapariga é outra coisa. Isso é semântico. O que é semântico? Não, Márcio, eu tava perto da minha mãe. Hã? Tava perto da minha mãe quando você deu essa explicação aí. O que tem? Ah, não. É uma explicação científica. É uma explicação linguística. Ela existe. Então, se você, por exemplo, se um português chegar ao Brasil, por exemplo, e ele ouvir falar de rapariga, ele acha que é uma moça bem falada. Se ele chegar aqui no Brasil, ele vai cair de queixo. Assim, oh, que absurdo! Significa isso? Isso aí é um critério semântico. A palavra pode indicar coisas contrárias. Em Portugal significa uma coisa, no Brasil significa outra. Agora, o critério morfológico é quando você verifica se a palavra é variável ou invariável. Se ela se flexiona ou não. Então, por exemplo, substantivo. O substantivo, ele varia. Você pode falar um substantivo, depende do substantivo, é claro. O substantivo pode ir para o masculino, para o feminino, para o plural, para o singular. Né? Isso é um critério morfológico. Então, morfologia é se você pode flexionar ou não aquela palavra. Se você puder flexioná-la, a palavra é variável. Se você não puder flexioná-la, a palavra é invariável, ou seja, não varia. É o caso do advérbio. O advérbio não varia. O caso do substantivo. O substantivo pode variar. Existe substantivo que não varia, mas a maioria varia. Aí as palavras são variáveis ou invariáveis. E o sintático é quando as palavras se relacionam entre si. Por exemplo, para eu falar de um substantivo, eu sempre uso um artigo, eu sempre uso junto com ele um adjetivo, e esse artigo e esse adjetivo acompanham este substantivo. Agora é um critério sintático. É como as palavras vão se relacionar umas com as outras para formar um sentido, para dar uma comunicação. Então, morfológico é analisar a palavra se ela flexiona ou não. E sintático, como que as palavras se relacionam entre si. Ficou claro? Ficou radiante, Claro, Márcio. como a noite. Isso. Então tá lá. Ué, claro, como é a noite, aí você tá falando que não explicou o trem direito, né? Depende. Às vezes Não, a está iluminada. Sim, a noite de lua cheia. Tá vendo? Aí já foi uma questão semântica. Olha a questão semântica. Você entendeu a noite como uma coisa escura. O Vinícius sempre vê a noite clara, com lua cheia e beleza. Critério semântico. Muito bem. Aí eu classifico as palavras em duas categorias: as variáveis e as invariáveis. Olha as variáveis, aquelas que podem flexionar. Agora é critério morfológico, né? Eu posso variar substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome. Esses estão ligados ao nome. E tenho também o verbo, né? O verbo também é variável, porque eu conjugo o verbo. Por que o verbo ficou separado do substantivo, do artigo, do adjetivo, do numeral e do pronome? Porque verbo não tem nada a ver com nomes. Substantivo, artigo, adjetivo, numeral e pronome são da classe dos nomes, certo? Da classe dos nomes. Já o verbo e o advérbio são das classes do verbo. Porque o advérbio, ele dá intensidade às coisas, por exemplo. Se ele der intensidade, ele intensifica o verbo.
Então, advérbio e verbo estão ligados ao próprio verbo. O verbo, o pronome, o adjetivo, o artigo, o substantivo são variáveis. Do advérbio para baixo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição são invariáveis. A preposição de, ela não muda. Ah, mas tem o da. O da tem nada a ver com de. É de mais a. Não foi o de que foi conjugado. A conjunção, entretanto, não existe entretantos, né? Entretanta, não existe. É entretanto só. A interjeição, ai, caiu uma coisa no meu pé, este ai, não muda. Tá vendo? Então quer dizer, verbo, advérbio, ou desculpa, advérbio, preposição, conjunção, interjeição, não variam. São 4 classes invariáveis e são 6 classes variáveis, tá? A interjeição, ela é independente. A preposição e a conjunção são palavrinhas relacionais. O que é isso? Elas relacionam frases ou orações. Elas servem para fazer ligação de uma coisa com a outra, tá? Então vamos lá. Uma palavra pode assumir diferentes papéis. Aquele é um jogador forte. Neste caso, o que forte está falando? Uma qualidade do jogador. Né? Está dando uma qualidade ao jogador. Tem valor de adjetivo. Ele está determinando que aquele jogador é forte. Então isso é uma qualidade. Agora veja na outra oração. Na outra oração está assim, olha. Você já visitou aquele antigo forte na praia? Agora o forte na praia tem outro sentido. Ele é um substantivo. Né? Porque quando eu falo em forte na praia, você imagina aquele forte feito no Brasil colônia, né? Que servia para os navios se localizarem, se posicionarem, onde colocavam as mercadorias para os navios levarem, tá? Onde tem um farol junto. Então este forte que eu tenho na praia, por exemplo, é um substantivo, porque está designando, nomeando um lugar. Distraído, bate forte a cabeça do poste. Olha o forte agora, tem outro sentido. É como se eu dissesse, bati fortemente a cabeça do poste. Tá vendo? Fortemente a cabeça no poste. O que forte agora faz? Ele modifica o verbo bati. Ele modifica o verbo bati. Eu não somente bati, mas eu bati com força, com violência a cabeça do poste. Tá vendo? Então, uma mesma palavra, ela pode assumir diferentes papéis. Ela pode assumir diferentes classes de palavras. Então, não existe uma classe só definida para uma palavra. Tá? Ô, Márcio, Oi. falta 10 minutos. Hoje vai faltando 5. Só encerrar aqui. Beleza. E nem são 10, faltam 8 e 21 no reloginho aqui, ó. Leia, por favor, para o Titi esse texto. Sim, sim. Pera. Vamos lá. Dá o que pensar. Por que estudar classes de palavras? Identificar a relação que os termos estabelecem entre si em uma frase é o melhor caminho para uma análise gramatical correta. Além disso, dominar as perspectivas auxilia na leitura e na produção de textos, uma vez que nos ajuda a usar adequadamente as palavras. Saber classificar as palavras significa saber agrupá-las, de acordo com as características e particularidades que possuem. Do mesmo modo que, após estudos, classificam-se os alimentos a fim de termos uma alimentação balanceada. Quanto mais soubermos sobre as palavras, maiores as chances de as usarmos melhor e entendermos a relação entre elas, pois aí se encontra a grande questão de nossa comunicação. Isso. Parabéns pela leitura, tá? Tá falando que nós precisamos estudar as palavras, as classes de palavras, para facilitar a nossa leitura e a nossa compreensão. Gente, olha que perfeito agora os exemplos para nós encerrarmos. Observe. Homem dormiu carro. Quando eu falo homem dormiu carro, é possível entender, né?
você consegue imaginar um homem dormindo no carro. Mas é evidente que faltam palavras, né, para que as relações na frase fiquem bem claras e o sentido disso aí fique bem preciso. Eu falar homem dormiu no carro, com certeza muita gente vai entender. Mas dá a impressão de que é uma criança que está aprendendo a falar agora. Falar assim, homem dormiu o carro. Né? Bom, esse é o primeiro exemplo. Observe o segundo exemplo agora. O homem dormiu dentro do carro policial. Bom, agora já ampliou o sentido. O homem não estava dormindo apenas num carro. Agora ele está dormindo num carro policial. Né? Com o artigo O, o nome homem passou a ser especificado, o homem. Quando eu falei homem dormiu o carro, a gente não sabia quem era o homem. Um homem qualquer dormiu no carro. Agora eu identifiquei, quando eu falo o homem, eu já sei qual homem que é. Tá? A palavrinha o artigo O, já deixa claro para mim que eu sei qual que é o homem. Depois acrescentou o advérbio dentro, né? Dentro. Esse dentro deixa clara a posição do homem em relação ao carro. Ele não dormiu sobre o carro, nem debaixo dele. Ele dormiu dentro do carro. E surgiu ainda um outro adjetivo, policial. Ao colocar esse adjetivo, agora eu sei exatamente qual é o carro, com muita propriedade. Agora veja o terceiro exemplo. O homem dormiu dentro do carro do policial. Bom, agora já mudou o sentido. Eu estava imaginando o cara dormindo dentro de um carro de uma viatura, né? Tinha um homem dormindo dentro de uma viatura. Agora, qual que é a ideia que me passa? Que eu sei quem é o homem, porque o homem dormiu, ele estava dormindo dentro do carro, não era em cima nem embaixo do carro, e esse carro não é um carro da viatura, esse carro é um carro particular do policial. Tá vendo? Então, a preposição de mais o, ela faz a ligação, né, das palavras dentro e carro. Então, a estrutura da frase, ela fica completa. Aí o sentido é perfeitamente transmitido. Tá vendo? Então, o carro agora não é mais uma viatura que vem à minha cabeça. Agora eu tenho certeza absoluta que é um carro particular. Certinho? Bom, dá o que pensar na página 98 e o exercício de aprendizagem na página 99, tá? Que nós iremos fazer depois do nosso intervalo de aula, tá bom? Que é esse exercício aqui, ó. Bom, aí, gente... Deixa eu ver onde que eu desligo aqui. É que veio agora totalmente diferente para mim.